Olá pessoal, hoje a aula é sobre uma pergunta do Eduardo Eno, um inscrito aqui do canal. Ele fez uma pergunta na questão das torneiras, do short das torneiras. Uma torneira A enche um tanque em 2 horas, uma torneira B enche em 6. Em quanto tempo as duas juntas enchem o mesmo tanque, Ele perguntou como é que eu cheguei naquela fórmula, tá certo? Então eu estou aqui criando esse slide para essa aula, para responder a questão dele. Espero que ele assista esse vídeo, vou compartilhar, vou marcar ele, tá? Como exemplo, tem aí a questão: a torneira 1 enche um tanque em X horas e a torneira 2 enche o mesmo tanque em Y horas. Em quanto tempo as duas juntas enchem o mesmo tanque? Então, como é que eu fiz isso? Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é isso aqui, ó. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Por que eu estou apresentando esse conceito? Vou explicar direitinho. Lembre-se que velocidade é igual a uma distância, uma certa distância, dividido pelo tempo. Então, por exemplo, se um carro ele percorre uma distância de 10 km em 2 horas, estou dando um exemplo, tá certo? Ele leva 2 horas para percorrer 2 km, ele tem uma velocidade de 5 km por hora, porque eu divido a distância pelo tempo. 10 dividido por 2, aí vai dar 5. Então, a velocidade dele é 5 km por hora. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas como é que eu vou aplicar isso na questão de torneira? Simplesmente substitua distância por volume. Imagine que no lugar da distância seja uma torneira enchendo um determinado tanque em um determinado tempo. Um tanque ou uma caixa d'água, ou seja lá o que você imaginar aí, ele tem um determinado volume. Então, esse determinado volume vai ser preenchido num determinado tempo. Se eu tenho volume e divido pelo tempo, eu vou ter algo desse tipo. Vamos supor, 9 metros cúbicos por segundo, por hora, não sei, alguma coisa desse tipo. Tá certo? Então, vamos olhar para a torneira 1. A torneira 1 enche um tanque em X horas. Ele não diz o volume do tanque. Ele só diz que a torneira enche aquele tanque em X horas. Eu botei X e Y aqui porque eu quero que fique genérico para a gente poder chegar numa fórmula, tá certo? Então, o que é que acontece? O volume 1 é o tanque, é o volume do tanque. Eu botei a palavra tanque aí para servir de referência. Sempre que você olhar para a palavra tanque, lembre que é o volume do tanque, o volume da caixa d'água. Então, velocidade que essa torneira enche esse tanque é o volume do tanque, que é a palavra tanque aí, dividido pelo tempo. Aí vai ser algo assim, mais ou menos, aproximadamente. Estou dando um exemplo de como é que vai ficar a velocidade. Eu não sei quanto é que vai dar. Não importa também, você vai ver que não vai precisar saber. Mas seria se eu tivesse o volume do tanque e tivesse o tempo, eu conseguiria calcular a velocidade do tanque. Por exemplo, ficaria 9 metros cúbicos por hora. Estou dando um exemplo, tá? Não sei quanto é que ficaria de verdade numa situação mais real. Mas, em suma, é isso. Tanque dividido por X. Então, velocidade 2, a velocidade da torneira 2, vai ser o volume do tanque dividido pelo tempo que ela leva para encher o tanque todo. Tá certo? Então, temos que a velocidade da torneira 1 é tanque dividido por X. A velocidade 2, é a da torneira 2, é o tanque dividido por Y. Então, agora eu quero saber como é que ficam elas duas trabalhando juntos. Se separadamente elas têm V1 e V2, V1 é para a torneira 1 e V2 é para a torneira 2, então, trabalhando juntas, é só somar as duas velocidades. Então, velocidade total é igual à velocidade da torneira 1, que é a velocidade 1,
mais velocidade da torneira 2, que é V2. Tá bem? Então agora ficou, espero que tenha ficado claro isso aí, tá certo? Aí agora a pergunta que vem é, opa, mas eu não quero saber velocidade. A pergunta, as perguntas de torneira é sempre assim, mais ou menos, na maioria. Em quanto tempo elas duas enchem juntas no mesmo tanque? Se a gente quer saber em quanto tempo elas enchem juntas o mesmo tanque, então eu quero saber o tempo, eu não quero saber a velocidade. Então vamos substituir essas velocidades pela equação que relaciona o volume do tanque pelo tempo. Como é que ficaria? A velocidade total é igual ao volume do tanque dividido pelo tempo total. Note que o tanque é o mesmo. Se o tanque é o mesmo, então todas as equações vão ter o mesmo tanque. Vai ter o mesmo volume. Porque eu quero... A referência é sempre em relação a um tanque específico. Não importa o tamanho dele, vocês vão ver que vai se anular. Tá certo? Então, a velocidade total ali, o VT, é substituído pela equação tanque dividido por T. Tá? Aí V1 é tanque dividido por X. V2 é tanque dividido por Y. Tá certo? Então, aí agora a pergunta que eu faço. Esses tanques, note que eu posso... Tem um tanque do lado esquerdo e tem dois tanques que quando... Se eu pudesse somar, né, essas duas frações, eles se juntariam. Então, eu posso, matematicamente, né, anular logo, eliminar esses tanques da equação. Daqui a pouco eu vou demonstrar como é que se faz isso, tá? Vamos concentrar na questão da... Daqui a pouco eu demonstro como é... Por que que a gente pode fazer isso, tá certo? Por enquanto, vamos focar na obtenção da equação para obter o tempo total utilizando x horas e y hora para duas torneiras, tá? Então, o que é que acontece? Eu vou ficar com isso, ó. Se eu dividir tudo por tanque, né? Se eles um cortam o outro, aí vai ficar 1 ali em cima, tá certo? Então, vai ficar 1 sobre o tempo total é igual a 1 sobre x, que equivale ao tempo da torneira 1, e 1 sobre y, que é o tempo da torneira 2. Então, agora, olha o que eu posso fazer. Eu posso somar as duas torneiras, né? Ali, a velocidade 1 mais a velocidade 2, que é 1 sobre x mais 1 sobre y. Quando eu somar, o que é que eu vou obter? Eu vou obter isso, ó. xy é x mais y sobre x vezes y. Aí você deve estar... Opa, como é que chegou nisso aí? Vou explicar agorinha. Para você somar frações, você tem que tirar um MMC do denominador, né, de cada uma das frações. Mas aí você deve estar se perguntando, certo, mas como é que eu tiro um MMC de dois números que eu não conheço? Aí eu lhe dou a seguinte resposta. Se você não consegue tirar um MMC, multiplique os números. Se não tem como tirar um MMC de x e y, multiplique eles que também funciona. Tá certo? Então, se eu não sei qual é o MMC de x e y, então eu vou considerar como sendo x vezes y. Então, o denominador da nova fração a gente já achou. É x vezes y. Agora, como é que eu fiz para achar aquele y e aquele x ali em cima? É o mesmo processo que você faz em qualquer soma de fração. Divide e multiplica. Pega o xy e divide primeiro pelo x. Xy dividido por x vai dar y. Y vezes 1 dá y. Agora, xy dividido por y dá x. X vezes 1 dá x. Por isso que fica lá em cima. Y mais x. Aí agora, note que eu posso inverter essa equação. Por que que eu posso inverter? Se o 1 sobre t está invertido, tá vendo? Eu não quero que o t fique em cima, né? Se eu quero que o t fique em cima, eu posso inverter esse lado da equação. Opa, mas o que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro lado também. Então, se eu invertir 1 sobre t para virar t, então também tenho que inverter aquele y mais x sobre xy.
Aí eu inverto, aí vai ficar XY sobre Y mais X, tá? Eu só inverti a posição para ficar mais esteticamente bonito. Fica mais agradável com o X do mesmo lado que o outro X lá de cima. X multiplicado por Y dividido por X mais Y. Então, essa é a forma. É bem simples agora de entender. Note que esse T aí não é o tempo total. Eu estou afirmando aí agora que o tempo total das duas torneiras trabalhando juntas é a multiplicação das duas torneiras trabalhando individualmente, né, x vezes y, dividido pela soma das duas que trabalham individualmente. É isso mesmo. É a divisão do produto pela soma. Tá certo? Então, sempre que você se encontrar numa situação, tem uma torneira 1 enchendo um tanque, vamos dizer, em 3 horas. A torneira 3 enche em 5, a torneira 2 enche em 5 horas. Então, ó, uma enche em 3, a outra enche em 5. Só é multiplicar. 3 vezes 5, 15. E divide pela soma. 15 dividido por 8. Faça essa divisão que você vai encontrar o tempo que elas levam para encher o mesmo tanque juntas. Entendeu? Sempre isso. É o produto pela soma. Aí agora, o que pode ter ficado meio confuso aí na cabeça de vocês é porque eu eliminei o tanque da equação. Simplesmente eliminei. Então, vou explicar aqui do lado, tá certo? Vou voltar para aquela parte ali. Vamos tentar entender por que eu posso eliminar o tanque da equação. Então, note que se eu tirasse o MMC ali, ó, vou deixar o tanque. Eu vou trabalhar com o volume do tanque ali na equação. Não vou mexer, tá? Então, lembra que eu expliquei que se eu tirar o MMC, né, de x e y, como eu não sei como é que tira o MMC de duas letras que eu não conheço, eu simplesmente multiplico que dá certo. Só que quando eu multiplico, aí ali em cima vai surgir, né, dois novos numeradores. Um numerador novo para a fração que tem um tanque sobre x e um numerador novo para a fração que tem tanque sobre y. Como é que eu faço para achar esse novo numerador? Eu vou pegar o xy, dividir por x. Xy dividido por x vai dar y. Aí, y que multiplica o tanque. Vai dar o volume do tanque multiplicado por y. A mesma coisa eu vou fazer pelo outro lado. Eu vou pegar xy, divide e multiplica. Sempre isso. Xy divide por y vai dar x. X que multiplica o volume do tanque vai dar x. Vai dar x vezes o tanque. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. Note que eu não estou mexendo ainda do lado esquerdo da equação, tá certo? O lado esquerdo da equação permanece a mesma coisa ali, ó. Tanque dividido por T. Aí agora ficou igual o quê? Y vezes o tanque mais x vezes o tanque. Aí se eu colocar em evidência o que tem nos dois monômios aí, né? Tem o x vezes o tanque, y vezes o tanque e tem o x vezes o tanque. O que é que eles têm em comum? O tanque. Então, eu coloco em evidência o tanque. Então, vai ficar o quê? Ó, x mais y dentro do parênteses. Porque se eu multiplicar tanque vezes x, vai dar x vezes o tanque. E tanque vezes y, eu vou ter y vezes o tanque. Ou seja, eu vou voltar para o que eu tinha em cima. Minha intenção não é voltar, mas é só manter a coerência. Então, note que se eu deixar assim, ó, tanque que multiplica, abre parênteses, x mais y, vai dar a mesma coisa que dava em cima, tá certo? Então, o que é que acontece? Agora, note que eu tenho tanque de um lado, né? E tem um tanque do outro, multiplicando ali. Se ele está multiplicando, se ele passasse para o outro lado dividindo, ia ficar tanque dividido por tanque. Tanque dividido por tanque. O volume do tanque dividido pelo volume do tanque. Vai dar quanto? Um número dividido por ele mesmo. Vai dar 1, né? Vai se anular. Entendeu agora por que eu antecipei no início
eu cortei logo os tanques porque eu sabia que se eu continuasse avançando com o volume do tanque ali na equação, um dia ele ia ser eliminado. Se ele ia ser eliminado, por que eu não antecipo logo a eliminação dele para facilitar as contas para mim? Então foi isso que eu fiz, tá certo? Então note que fazendo isso, né, esse não era o objetivo da aula, tá? Mas acabou que ajuda para você compreender um pouco mais da matemática, né? As estratégias de eliminação, de facilitação, né, de conta, porque aí você aprende a responder mais rápido as equações de matemática, né? Fica mais fácil. Espero que tenha ficado compreendido aí, né, que o tempo total, esse é o foco dessa aula, tá? Que o tempo total, né, para torneira 1 e torneira 2 trabalhando juntos no mesmo tanque, então é só pegar o tempo que uma leva, multiplicar pelo tempo que a outra leva e dividir pela soma dos tempos das duas, né? Isso vale para mais de uma torneira também, viu? Se você chegar lá em mais de né? Você tiver 4 torneiras, é só você multiplicar os tempos dela. Se uma torneira leva X tempos, né, X horas, outra leva Y horas, outra leva Z horas, outra leva K horas, é só multiplicar tudo e dividir pela soma, né? Pode ter até situação assim, ó. Uma torneira tá, 3 torneiras estão enchendo e uma está esvaziando, né? Né? No caso seria uma mangueira tirando, né? Não sei em que situação isso ocorreria, mas imagine, né, que uma torneira tá, 3 torneiras estão colocando e uma tirando, ou ainda 2 torneiras estão colocando e 2 estão tirando, tá certo? Espero que tenha ficado compreendida essa aula, pessoal. Qualquer coisa, deixem aí o comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá certo? Um abraço. Para nos ajudar no crescimento do canal, peço que vocês compartilhem, comentem e também não se esqueçam de dar o like. Se inscrevam no canal e em seguida apertem o sininho para receber os novos vídeos do canal.